Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: doação de órgãos. Hoje nós estamos no Setembro Verde e sábado, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, nada melhor do que eu estar batendo um papo aqui com a Anne, que fez a doação de rins para a filha dela. E é um assunto que a gente tem que refletir, a gente tem que conversar, a gente tem que trazer para as famílias, porque isso impacta na vida de muita gente. Então, Anne, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, como foi essa parte da doação com a sua menina, com a sua filha. Então, Márcia, eu fico muito feliz em poder falar disso, né? Eu acho que foi um momento mais difícil, mas também um momento que eu mais aprendi na minha vida. E esse mês é um mês muito importante. Ontem eu estava vendo até um podcast, umas falas do Dr. Gustavo, que foi o responsável pelo transplante da minha filha, Dr. Gustavo Ferreira, da Santa Casa, falando que essa semana completou 2.000 transplantes na Santa Casa aqui de Juiz de Fora. E isso é um número, assim, imensamente expressivo, mas, assim, poderia ser muito melhor se as pessoas doassem mais, né? Porque, na verdade, sem doação não tem transplante. E as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? As pessoas vivem muito pouco isso. Eu realmente também nunca tinha conversado, falado, me preocupado com isso até me ver nessa situação da minha filha precisar de um transplante. Então, às vezes falta um pouco essa conversa. A É, gente tem muito medo de conversar sobre doença, sobre situações difíceis, porque a gente nunca deseja que nada disso aconteça. Mas isso acontece todo o dia e tempo nas inteiro, né? famílias assim onde a gente menos espera, você se vê numa situação de precisar de seu filho ir para uma fila de transplante, ou você mesmo ir para essa fila de E às transplante vezes de uma hora para outra, né, de Anne? uma hora para outra, que foi o que aconteceu com É. ela, né? E as pessoas que estão nessa fila de transplante, elas sofrem muito com essa espera. Hoje em dia, no Brasil, existem 70.000 brasileiros esperando um transplante. Só aqui em Juiz de Fora, na Santa Casa, são 640 pessoas na fila de transplante, especificamente renal. E isso é muito forte. As pessoas estão na hemodiálise, estão com as vidas totalmente privadas de poder trabalhar, de ter mais qualidade de vida. E o transplante renal, ele muda a vida dessas pessoas. Então, um ato de conversar sobre a doação, de aumentar, já até melhorou muito hoje em dia, já se doa muito mais do que se doava antigamente, mas ainda é muito pouco perto de tudo que pode se fazer, É. né? E Anne, só Pode te falar. cortando um pouquinho, você não acha que falta um pouco também, talvez, dos órgãos públicos ou da própria, né, população mesmo, tá realmente divulgando mais, né, Sim, conversando mais, e colocando isso mais em pauta para que as pessoas reflitam, né? exatamente. Eu falo que a gente tem medo de conversar sobre coisas que doem na gente, né? As pessoas, quando pensam na doação de órgãos, sempre pensam na coisa da morte. Ah, mas para doar alguém tem que morrer. E nem sempre é isso que acontece. Eu fui a doadora da minha filha. A minha saúde nunca teve tão boa quanto está agora, em Verdade. 6 anos de transplante. E às vezes o doador, o que vai mudar a vida de alguém da sua família que está ali sofrendo tanto, está mais perto do que a gente imagina. Às vezes a pessoa não precisa nem estar nessa fila do transplante, que vai ficar às vezes por anos. Às vezes muita gente vai morrer na fila do transplante, sendo que o doador é um primo, é um amigo, é um pai, é um irmão, e tem medo de fazer esse exame. O exame é um período, um processo difícil, não é fácil. Muitas pessoas não vão ser compatíveis. Mas, cara, existe essa possibilidade, sabe? Eu acho que é o poder de você transformar a vida de alguém, mas eu acho que quem mais ganha com essa doação é o doador. Eu falo que as vidas são transformadas quando você consegue trazer um ato. Imagina a possibilidade de você estar, entre aspas, acho que, né, lógico, para mim que acredito muito em Deus, eu acho que nada acontece sem a permissão dele, mas de você, através dessa permissão, você mudar a vida de alguém. A Verdade. minha filha renasceu depois do transplante. Graças a Deus eu tive a possibilidade de ser compatível com ela, que não é tão comum. Compatibilidade maior geralmente é entre irmãos, né? Mas as pessoas às vezes se negam ou têm medo até de fazer um exame. Acha que depois que doar vai ficar doente, que vai ter que tomar remédio. Gente, doador de órgãos só doa quando a saúde está plena, quando não tem nenhum problema de saúde. O doutor Gustavo Ferreira, que é o responsável pelo transplante, você passa por um processo de exame que ninguém doa se esse rim for a causa depois de você adoecer. Então Sim. você tem que estar com a saúde muito boa. Você passa por inúmeros exames, passa por conversas com eles, com assistente social. E aí é algo que acontece quando você está realmente capacitado para fazer essa doação. Então, assim, é um momento de conversa, precisa haver essas conversas nas famílias, É. sabe? Se você quer ser doador, se você quer que doe, se você pode estudar essa possibilidade de como você poderia doar, às vezes, por um parente seu que está precisando. Sim, e é bom, importante lembrar isso para quem está nos vendo aqui, que você doou, né?
vive super bem com um rim só, escala, gente, faz caminhada, faz corrida, tá melhor do que antes, né, Anny? Exatamente. Tá melhor do que antes. Então, assim, eu fico impressionada, porque, assim, parece que até melhorou a sua vida. Melhorei, melhorei. Depois que eu doei, eu entendi a importância de você ser saudável, de você estar saudável. Não só por você, mas pelos outros. A gente brinca que às vezes as pessoas falam muito assim, eu morreria por um filho. Mas filho não quer pai morto, filho quer pai saudável. Verdade. Então você tem que estar saudável para curtir seus filhos, para se num caso dessa situação extrema, você poder ser a pessoa que vai ter a possibilidade de dar novamente a possibilidade dele viver, dele curtir a vida, ou que seja por um pai, por um irmão. Isso é um ato que precisa ser divulgado. As pessoas precisam perder o medo de falar sobre isso, sabe? A única certeza que a gente tem na vida exata é que em algum momento a gente vai morrer. Só que a gente pode ter uma certeza também que a gente está compatível, que a gente pode ajudar outras pessoas a viverem. Isso é muito incrível, sabe? Às vezes até que seja, gente, uma doação de sangue, por mais simples que seja, uma doação de sangue você consegue atingir de 3 a 4 pessoas nessa doação. Você consegue transformar a vida de uma pessoa, você consegue tirar uma pessoa do hospital, você consegue trazer mais tempo de vida e de qualidade para essas pessoas. Então, assim, a doação de órgãos ela é uma coisa que precisa ser conversada, precisa ser esclarecida, precisa perder esse tabu e esses medos, porque nem sempre a pessoa precisa morrer para doar um órgão, né? E nem sempre, na hora que você morre, precisa ser uma coisa tão sofrida também. Se é a sua vontade, converse com a sua família, deixa claro para eles que você quer ser doador e isso é um direito seu. E quando você deixa avisado, a família sofre menos porque ela sabe que está cumprindo a sua vontade. Com E certeza. isso transforma inúmeras vidas, salva vidas. E vocês não têm noção do que impacta numa pessoa que está numa fila fazendo hemodiálise, o quanto que essa vida dessas pessoas é triste, o quanto que essas pessoas sofrem por estar ali esperando, por estar fazendo uma diálise, por não poder beber água, por não poder ter uma vida normal, por não poder trabalhar. A doação de órgãos, ela é a sua forma mais linda de agradar a Deus, eu acho, sabe? É a sua forma mais linda de passar pela vida, dizendo que você realmente teve um olhar diferente para o próximo. Com certeza, teve um olhar humano e às vezes a pessoa que vai receber está ali do seu ladinho, né? Como foi o caso da Anny, né? Mas às vezes uma pessoa que você nunca viu também, pode estar em São Paulo, pode estar em outro país. Então, gente, conversem sobre isso, né? Eu acho que essa foi uma das dicas que a Anny deu, muito importante. Conversem, né? Se entendam ali nas famílias qual a vontade de cada um. E respeitem essas vontades, exatamente. Né? Eu acho que isso é o mais bonito, sabe? E não tenham medo, né, Anny? Eu acho que é isso, não tenham medo. Acho que o rim, principalmente, é um órgão que você pode viver com tranquilamente, você né? só vai ser doador se você estiver bem. Então, assim, não vai afetar em nada a sua saúde. Se você tiver realmente feito todos os exames e tiver capacitado para doar, cara, você vai ganhar muito mais. Eu falo que eu sou muito mais feliz hoje em dia, depois que eu dei o rim para minha filha, e eu vi tantas situações extremas ali no hospital, que juro que eu falo que se eu tivesse 3 rins, eu teria doado agora o próximo, porque é muito sofrimento, é muito triste, e você tem a capacidade de mudar isso, assim, com uma permissão divina que seja, né? Eu acho que é a melhor coisa que você pode passar na sua vida. Assim. Verdade, É muito incrível. É isso mesmo. Então, pessoal, vamos conversar sobre isso e vamos doar, porque, como a Anny disse, eu acho que é um momento tão lindo de você poder melhorar a vida da outra pessoa que a gente só tem que agradecer quando a gente tem essa possibilidade.